10, 25, a passagem tão conhecida do bom samaritano. Mas eu gostaria, antes de rezar a oração do 26º domingo comum, tempo comum, vocês vão entender a oração que foi feita na missa, domingo passado, e ela me chamou tanta atenção, e estava celebrando lá a missa, o Dom Valdemar, o bispo de Anápolis, um abraço, a benção, o bispo. Um bispo era bispo de Lusiânia, o bispo do Frei Josué, né? E foi transferido para a sua terra natal. Já pensou? O bispo, não é comum isso, né? Um bispo voltar para a sua terra, a cidade onde ele nasceu. E hoje, então, Dom Valdemar, ele é bispo de Anápolis, é um anapolino. E o bonito também, que está com ele também, com a sua irmã, cuida do seu pai. Um bispo que também é filho também, cuidando do pai. Ele se reveza com os irmãos, e em uma semana ele também ajuda a cuidar do pai. Bonito isso, né? Achei tão lindo esse testemunho, porque... Honrando pai e mãe. Honrando pai e mãe, quando ela leu o testemunho, cuidei da minha mãe até quando o Senhor a levou, e eu achei muito lindo, e ele veio celebrar a Santa Missa. Hoje, a frase de hoje, falando, né? Comunhão destrói a tentação do demônio. Quando eu vou à missa, eu geralmente estou lá no altar, mas hoje, por exemplo, eu fui 6h30 da manhã, Santo Antônio, e eu falo assim, eu vou levar alguma coisa dessa missa para a minha vida. Alguma palavra, porque às vezes não dá para entender o menino do padre, não sei, está vendo? Alguma coisa, uma frase que ele fala, eu vou levar, eu até suo aquela tensão, que eu vou levar hoje, eu fico pensando que eu vou levar. Quando o bispo rezou a oração da coleta, que não é a coleta a oração da coleta é a oração que vem antes das leituras, né? Que coleta todas as intenções nossas, né? Então, quando ele rezou a oração, meu coração veio, meu Deus, é isso. E o bispo, quando ele começou a pregar, ele pegou essa oração e falei, meu Deus, o senhor já falou comigo 2 vezes. Agora o bispo veio e botou o anel dele de bispo e ele deu aquele assento. Então, eu vou rezar e vocês repetem comigo, tá? Sim. E você em casa também, tá bom? Ó Deus, Deus, que mostrais o vosso poder, que mostrais o vosso poder, sobretudo, no perdão e na misericórdia. Derramai em nós a vossa graça. Meu Deus. Sobretudo no perdão e na misericórdia. Guarda isso no seu coração, que já vou botar nisso agora há pouco. Lucas 10, 25. O doutor ali se levantou e, para experimentar Jesus, perguntou, mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse, o que está escrito na lei? Como lês? Ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Jesus retomou, certo homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos de assaltantes, que lhe arrancaram tudo, espancaram-no e foram embora, deixando-o meio morto. Por acaso descia por aquele caminho um sacerdote, mas ao ver o homem passou longe. Assim também um levita. Chegou ao lugar, viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. Um samaritano, porém, que estava viajando, chegou perto dele, ao vê-lo, moveu-se de compaixão. Aproximou-se, tratou-lhe as feridas, derramou nelas azeite, vinho, depois colocou-a sobre o seu próprio animal, levou-o a uma hospedaria onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários e deu-os ao dono da hospedaria, recomendando, cuida dele, que gastares a mais eu pagarei quando eu voltar. No teu parecer, qual dos 3 para esse próximo homem caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vai, faze o mesmo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você falou uma coisa, Valdir, no começo,
que é a passagem conhecida do samaritano, que Deus sempre fala conosco, né? E é interessante. Um grande risco nosso, com o passar do tempo, ainda mais nós somos jovens há muito tempo, é falar assim, essa passagem eu já sei, eu já ouvi tantas vezes, eu já li, eu já sei isso aí. Quando a gente age assim, a gente não se abre àquilo que o Paulo Jorge falava de as visitas de Deus. E temos que nos abrir. Sempre Deus tem algo novo a nos revelar. Quando o bispo, naquela missa que eu estava lá na comunidade Naiote, lá no interior do Goiás, no meio da roça, quando ele rezou essa oração, né? Ó Deus, que mostrais vosso poder, sobretudo no perdão e na misericórdia. Deus é aquele que cura, aquele que liberta, que cura, faz as maravilhas, os prodígios, expulsa o demônio, o Senhor Todo-Poderoso, que faz milagres, tal, que expulsa os demônios, Deus de poder e tal. Mas sobretudo, o que é sobretudo? Acima de tudo, Deus manifesta o seu poder no perdão e na misericórdia. A grande manifestação do poder de Deus está assim na natureza. Eu gosto muito da natureza. Falei do verde que está atrás da Valdênia, aqui atrás, tão lindo. Essa garoinha está caindo. Você viu? Já notou os tipos de verde? Tem um verde mais escuro. Quando fecha na Valdênia, aparece bem. Olha que coisa mais linda. A apresentadora e atrás dela também, né? Tom sobre tom, um marrom, um verde. Então, se veja bem, eu gosto de observar os tipos de verde. A laranjeira dentro de casa, ela nunca fica amarela, sempre está verde. Pode estar sol, sempre verde. Tem um verde mais claro, um verde mais escuro. A natureza, o poder de Deus nas ondas do mar, coisa maravilhosa. Eu fico olhando, aquela onda batendo na pedra assim, vocês do Nordeste aí, né? Acostumados a ver o mar. Coisa maravilhosa que é o mar, um céu estrelado, o poder de Deus nos abismos, nos penhascos, quando a gente olha lá embaixo, dá aquele frio no coração, assim, de medo de ver aquela imensidão daquele vale, como a nossa Serra da Mantiqueira aqui, e Deus manifesta o seu poder. Mas o que a igreja reza, o que a igreja rezou nesse 26º domingo do tempo comum, o que ela rezou, o que você rezou, você que foi à missa, que você rezou, ó Deus, o Senhor que manifesta o seu poder, sobretudo no perdão e na misericórdia. A maior manifestação do poder de Deus está no perdão e na misericórdia. E a misericórdia, ela não vai contra a justiça, ela vai além. Tão simples. Dom Alberto Tabeira Correia tem frase que marca a vida da gente, né? A misericórdia não vai contra a justiça, ela vai além, ela não choca, ela vai além. E nós vemos aqui, aquele doutor da lei, ele fez uma pergunta para Jesus, não porque ele não sabia o que ele devia fazer, ele fez uma pergunta para testar Jesus, para pegar Jesus numa contradição. Ele veio com um 7-1 ali para Jesus, mas Jesus é Deus. Bobão, ele achou que ele ia pegar Jesus. Que jeito? Jesus, ele fez uma pergunta e muitas vezes Deus responde a nossa pergunta com outra pergunta, não é verdade? A gente faz uma pergunta para Deus, Deus faz outra para nós. Que nem um professor que eu tinha de lógica, Padre Ferreira, salesiano. Você fazia uma pergunta para ele dava uma risadinha, te fazia outra pergunta, que respondia o que você perguntou, te fazia pensar para frente. Assim os fazia. O que está escrito na lei? O cara era doutor da lei, o cara era, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Ele sabia, todo o teu coração, toda a tua alma, com toda a tua força, com o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Pronto. Você respondeu muito bem. Faz isso e você vai viver. Pratica isso que você sabe, teoricamente, e você vai viver.
Mas aí ele querendo, ainda insistindo naquela coisa de querer pegar Jesus. Mas quem é o meu próximo? Interessante. Jesus aí vai dar uma resposta para ele, que vai dizer que, geralmente, o próximo para aquele povo, que era compatriota, meu conterrâneo. Pode ver que a Valdênia não fala de Minas Gerais, o sorrisão dela vem, né? Meus irmãos, meus mineiros, meus irmãos, né? Aquela coisa do compatriota. Se você for ver na nota embaixo aqui da nossa Bíblia, próximo no Antigo Testamento era compatriota. Mas Jesus dá um conteúdo novo. Aproximou-se, tornou-se próximo. Em vez de perguntar se o homem era seu próximo, ele aproximou-se. Em vez de perguntar, você também é samaritano, você é da minha raça, porque o próximo era, no Antigo Testamento, era que era compatriota. Entendeu? E Jesus então fala para ele, próximo não, de quem eu me aproximo. Uma coisa revolucionária. Então ele falou, e quem é o meu próximo? Nos conta uma parábola, uma historinha tão linda, né? Desse homem que estava ali viajando, foi assaltado, bateram nele, arrancaram-lhe as vestes, espancaram, né? Arrancaram tudo dele, ficou meio morto lá. Viu o sacerdote, o padre veio. O padre estava na hora certa, no lugar certo. Mas ele olhou, passou longe. O levita, o homem da palavra de Deus, conhecia o mestre da lei, passou pelo homem, seguiu adiante pelo outro lado, cortou o caminho, atravessou o outro lado da rua. Ele estava na hora certa, no lugar certo também. Mas ele não percebeu o que era para ele fazer. Não quis fazer, não quis praticar o perdão e a misericórdia. E o samaritano? O samaritano é um povo que desprezado pelos judeus, povo que eles não gostavam, né? Falavam que eles eram impuros, comiam carne de porco. O judeu não falava com o samaritano, não se relacionava. Esse samaritano passa, né? Não era compatriota dele, muito pelo contrário, era um inimigo dele, que eles não se conversavam. Ele vê, né? Chega perto dele e é movido de compaixão. Esse mover de compaixão. Olha, você pode ver, dando um pulo no Novo Testamento, toda vez que Jesus ia curar uma pessoa, antes, ele era movido de compaixão. Vinha no coração dele aquela misericórdia, aquele sentimento de até chorar com a pessoa, movido de compaixão. Então, o que precede a cura é a compaixão. Assim como esse microfone aqui, tem esse fio aqui, que transmite a minha voz, a compaixão, a misericórdia, o amor, ele é que transmite a cura, a graça de Deus. Eu convivi muito com os homens de oração, como Zé Pretinho, Zé Luiz, Alcides. Eles começavam a rezar para as pessoas, eles choravam às vezes, choravam. Quando choravam, eu falava, ai meu Deus, vai curar. Quando eles choravam, eu falei, vai ter cura. E era maravilhoso. Quando eles choravam, rezando pela pessoa, e Deus ia revelando a vida daquela pessoa na mão deles ali. Como aquela moça falou que saiu do suicídio ouvindo a música, que deve ser quem me segurou foi Deus. Quem me segurou foi Deus, com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem cuidou de mim foi Deus, com seu amor de Pai. Quem me amparou foi Deus.
Olha, né? Movido pela compaixão, quando você é tocado por essa compaixão, então aquele homem, você veja bem, que ele, todo o sentimento de rejeição que ele tinha por aquela raça, que não era a raça dele, passou. Ele foi movido pela compaixão. Ele pegou aquele homem, tratou, né? Curou, tocou naquele homem, gestualmente os judeus, isso aí, tocar, ia ficar impuro, tocou naquele homem, fez o curativo nele, colocou ele sobre o animal, o próprio animal dele, levou para uma hospedaria, né? Onde cuidou dele. Passou a noite cuidando daquele homem. Ele tinha que continuar a viagem dele. Ele falou assim: olha, cuida dele, está aqui, deixou um dinheiro, né? Falou, e se você gastar mais na volta, pode fazer o que precisar fazer, que eu vou pagar. E Jesus volta para aquele homem novamente, né? Que usou de misericórdia, e pergunta para ele assim: no teu parecer, você que está fazendo essa pergunta, qual dos três fez-se o próximo do homem caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Não era próximo, não era parente, mas ele se fez ser. No novo conceito de Jesus, ele aproximou-se. Então ele falou para ele mais uma vez: vai e faze o mesmo. Você sabe o que você deve fazer. Vai agora e faça o mesmo. Eu fui à missa hoje de manhã e eu dei risada quando Jonas, né? O Senhor manda ele pregar lá em Nínive, que a cidade ia ser destruída, e ele passa andando a cidade inteira falando. Aí Deus perdoa o povo. Primeiro, Jonas é um cara bem estressado, né? Ele vai fugir da vontade de Deus, vai lá para o navio, o navio querendo afundar, ele fala: sou eu, só joga ele no mar. É um cara nervoso, fugindo da vontade de Deus, sempre fugindo. Depois ele vai lá, anuncia, vai destruir, e o Senhor perdoa a cidade. E ele fala hoje, eu dei risada alta hoje, estou morrendo de raiva. Por que estava morrendo de raiva? Porque o povo era um povo, imagina a depravação lá, o pecado ali, as injustiças. E o Senhor falou que ia destruir, e agora ele falou que ia destruir, e Deus vai e perdoa. Ele estava morrendo, eu estou morrendo de raiva. Ele fala para Deus: como é que você está? Estou morrendo de raiva. Já morreu de raiva e Deus perdoa uma pessoa? Gente que morre de raiva. Gente, dizer que uma pessoa vai para o inferno não é um atributo humano, ou dizer que ela vai para o céu. O Senhor já falou assim: ó, vocês julgam pela aparência, mas eu vejo o coração. Então, já morreu de raiva que Deus perdoou uma pessoa? É a atitude do filho pródigo, do irmão do filho pródigo, né? Ele chegou, viu o barulho de festa, não estava programada aquela festa. O que está acontecendo aí? Não, seu irmão chegou, voltou, seu pai está fazendo uma festa. E ele ficou, não queria nem entrar na casa, de raiva, morrendo de raiva, porque aquele filho não merecia, gastou o dinheiro, toda a herança da parte dele, abandonou o pai, e ele volta e o pai faz uma festa. Você também morre de raiva porque Deus perdoa os outros? Muitos gostam de pegar o Deus justiceiro, o Deus que vem, que você vai para o inferno, se você não fizer isso, você vai para o inferno. Não é isso que está falando hoje aqui. Senhor, que manifestais o vosso poder, sobretudo no perdão e na misericórdia. Essa leitura de hoje está mostrando para nós que Deus põe em nós situações bem dessa samaritano, para a gente estar na hora certa, no lugar certo, mas também precisamos ter a atitude certa. E qual é a atitude certa nessa hora?
deixar levar pela ira, pela justiça, pela verdade, tal. Ou, sobretudo, pelo perdão e pela misericórdia. Meu Deus. Só dá para entender isso, o amor de pai, ou então o amor de vô. Eu estou encantado com o amor de vô. Como é que essas crianças tiram o melhor de nós? O sorriso que eles dão, quando a gente vai buscar o nosso netinho na escola, que ele almoça com a gente, quando ele vê, o Miguel, por exemplo, ele abre os bracinhos lá de baixo, grita, vovô, me chama de papai, papai. Eu falei, não é papai não, eu vou, ele fala o e o, que ele não fala o V ainda. Mas quando ele está muito assim, com saudade, ele fala papai, 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 pra gente. Fala, nossa, o pai está ali, é o vovô. Aí ele fala, o e o. Quem é vô sabe esse amor dobrado, né, que é de vô. Deus quer que você hoje se abra ao perdão. Não é o meu próximo, fez muito mal para mim, olha, essa pessoa me prejudicou, falou mal de mim, está me prejudicando a minha vida, é meu inimigo. O Senhor falou aqui um novo conceito de próximo. No Antigo Testamento é um compatriota, é da minha cidade, meu conterrâneo. Mas aproximar-se para Jesus é tornar-se próximo. Jesus dá um conteúdo novo a essa palavra próximo. Em vez de tornou-se próximo, em vez de perguntar se o homem era próximo, se aquela pessoa merecia perdão, se ela merecia misericórdia. Interessante nessa conversa, vem perguntar, escuta, você cumpre os mandamentos, se é temente a Deus? O cara todo arrebentado lá, que nem a mãe, a gente machucava ele na rua, né? Chegava em casa, a mãe dava uma surra ainda, eu estava quebrado, pá! Eu estava precisando do rei, pá! Mãe! Eugênio que falava, Eugênio, Jorge, a dona Fia, chegava todo arranhado, a mãe dava uma surra, mãe, ai, pá! Meu Deus, o cara já está quebrado. Ele falou, você pratica a fé, você crê em Deus, você é casado na igreja, você tem a nulidade matrimonial, você participa, você lê a palavra de Deus, tal. Não, viu uma pessoa arrebentada, tá, já estava arrebentada já. Não julgou, não. E como é difícil, né? Como é para as pessoas, para nós muitas vezes, nós separarmos as coisas. E aquela música daquele padre feio, né? Que fala assim, eu sempre erro a letra, mas você vai lembrar comigo. Aqueles que escolhestes, trouxestes pela mão, geralmente não quero do meu lado, sou humano demais. Por quê? Para compreender. Sol. Sou humano demais para entender. Sou humano demais para entender que aqueles que escolhestes e tomaste pela mão, geralmente não quero do meu lado, né? Algo assim, é isso para de fato, tá? Dá um alô Valdengue, vê se é isso. Mas o sentido é esse. Deus chama as pessoas e olha e fala assim, por quê? Como aquele homem fala assim, para testar Jesus, como é que o senhor escolheu essa pessoa? A gente não fala, mas a gente pensa. Pensa, como é que o senhor pôde escolher essa pessoa assim? E quem chamou essa pessoa? Foi um pai. Porque para esse pai, essa pessoa é filho, é filha. A gente fica indignado. Como é que pode o senhor chamar essa pessoa? E uma pessoa, quando se expõe, ela está numa vitrine, né? Nós aqui da Canção Nova, né? Quando a gente está bem para a televisão, as pessoas nos veem. A gente está numa vitrine. As pessoas olham, nos apontam lá, fulano, ó. Onde você está, estão te olhando. Estão olhando a gente. A gente era mestre noviço lá em Lavrinhas, tinha o Evaldo. Evaldo é irmão do padre de São Bento, Sapucaí, padre Ademir. O olho azul que brilhava. E
quando eles faziam uma bagunça lá, ele falava assim, olha, eles estão olhando a gente. A Patrícia também olhou com a gente. Eu e a Márcia olhando a gente. E um dia, estava uma bagunça lá no refeitório à noite, tem um carrinho lá, passaram por lá, né? Que leva a comida, aquela bagunça. A Márcia subiu lá. Subiu, de repente, ela falou, olha aí. Sumiu todo mundo. E tinha um carrinho bem no meio daquele salão grande do refeitório. E a Márcia olhou aquele carrinho assim, e um pano em cima. Quando a Márcia abriu assim, aquele olho azul bem do Evaldo. Falou, até você, Evaldo. Ele vermelho, olhinho. Desceu do carro, foi. Estão olhando a gente, né? A Márcia é muito assim, a Márcia é bem... Eu sou mais comportado, eu sou mais comedido. A Márcia é mais... A Bia quer fazer um carinho nela, assim. Sanguínea, né? No elevador, dar um beijo nela. Ela fala assim, estão olhando a gente. Olha, põe pra câmera. Aí que eu abraço mesmo ela. Porque quem está vendo nós é o síndico do prédio lá do... Qual é o problema? Ela fala, para, estão vendo a gente. Estão olhando a gente. Estão olhando a gente. Eu quero mais que olhe mesmo. Então, estão olhando a gente. Qual é a sua reação? Qual é a sua reação? E às vezes a gente tem reações, né? Eu estava num estado do nosso Brasil por aí, e tinha um padre, falar com o padre da Misericórdia lá, né? Foi começar a missa, eu, antes de entrada, a gente indo para o altar assim, aí veio uma senhora assim, na minha frente, eu do lado do padre, ela deu um, padre, por favor, resta nessa intenção, por favor, para essa pessoa. O padre pegou assim, fez assim, pegou o papel, aí eu pegou assim, a mulher ficou assim, aí como o padre foi, te apresentou, o padre da Misericórdia, falou, gente, eu não sou o padre da Misericórdia, né, padre? Ele viu que eu tinha visto, né? Vai acontecer isso às vezes. Mas nessa hora, como é que o senhor pode escolher uma pessoa dessa? Como é que pode? A gente sempre está indignado, como esse homem. Ele estava indignado. Ele queria testar Jesus no extremo. E Jesus fez ele entender uma coisa diferente. Aquele não era só um compatriota, era o próximo. Próximo é de quem você se aproxima. Quem é o meu próximo? É aquele de quem você se aproxima. Porque a lei, se ele ficasse na lei, o que a lei dizia? Né? Amarás o Senhor teu Deus com tua alma e o teu próximo a ti mesmo, teu conterrâneo. Maravilha. Mas Jesus dá um novo conceito de próximo. Não é só o conterrâneo. É aquele de quem você se aproxima. Aquele que precisa. Aquele que necessita. Então, meu irmão, o Senhor está te falando hoje. De quem você deve se aproximar hoje? Talvez hoje você não tenha forças para se aproximar da pessoa pessoalmente. Nem falar com ela. Você está tão machucado, né? E é verdade, a pessoa magoa a gente tanto, né? E dentro de casa, às vezes, aquela mágoa diária, a pessoa vai machucando todo dia, né? Talvez você não tenha forças. Mas, com certeza, você deve se aproximar dessa pessoa na oração. Começar a rezar por ela, em vez de amaldiçoar. Começa rezando por ela. Começa a pedir a Deus que tire do seu coração esse sentimento ruim. Essa mágoa, E você vai entregando para Deus. Você vai ser o juiz dessa pessoa? Você não tem erros também? Deus precisa se perdoar? Hoje o Senhor ensinou o Pai Nosso para os discípulos, o Evangelho da missa de hoje. Os discípulos ficaram tão assim, tocados com Jesus. O discípulo, o judeu que se prezasse, ele sabia os 150 salmos de cor. Ele sabia a Torá, a lei. Inclusive o salminho 118, pequenininho, né? Uhum. Eles sabiam todos os salmos de cor. Mas quando eles viram Jesus rezando, eles falaram, nossa, ele não sabe rezar desse jeito. E hoje o padre falou uma coisa tão maravilhosa que eu fiquei pensando
que uma pessoa que não é batizada, ela não pode rezar o Pai Nosso. Eu nunca tinha pensado nisso. Uma pessoa não batizada, ela é uma criatura. Ela não é filho de Deus ainda. Só Jesus pode nos levar, ensinar a rezar o Pai Nosso. E nele, pelo nosso santo batismo, nós somos convidados, então, a viver como filhos. Chamar Deus de Pai é também chamar o outro de irmão. E lá no nosso batismo, eu como diácono, o que eu mais me realizo, o sacramento que eu amo celebrar é celebrar batizado. Na minha família eu celebro todos os batizados, a maioria celebrei dos batizados. Agora estou celebrando o batizado dos meus netos, imagine que alegria para o meu coração, e derramo água mesmo para valer. E no dia do batismo, a gente faz uma renovação das promessas do batismo. Tem uma renúncia que os pais, os padrinhos rezam. Renunciam ao pecado? Renunciam. Renuncia tudo aquilo que os desune para seguir Jesus? Renunciam. Então, muitas vezes, e eu digo a você que é padrinho e está de mal com o seu compadre, e cuidado, hein? Você fez um compromisso no dia do batizado. Vocês prometem ser uma comunidade de amor para essa criança. Você fez compromisso com Deus. Então você que é compadre, é comadre do outro e rompeu essa amizade, você tem uma conta a acertar com Deus. Não vou falar para onde você vai, não. Você é com Deus. Mas você tem uma conta a acertar, porque você fez um voto. E Deus leva a sério. Se você não levou a sério, ou se o seu compadre, a sua comadre, não levaram a sério o compromisso que fizeram no dia do seu batismo, Deus levou a sério. Renunciar a tudo que os desune para seguir Jesus. Então renuncia hoje a tudo que desune, a tudo que faz que você viva a palavra de Deus como no Antigo Testamento ainda, como o outro é um compatriota, é só meu conterrâneo. E tem um monte de gente pregando tanta coisa aí, vive um rapaz pregando que você tem que cuidar da sua família, de irmão, que irmão não é parente. Nossa Senhora, tem umas heresias que surgem aí, e um monte de psicólogo falando em cima que irmão não é parente. O quê? Como que irmão não é parente? Onde você viu isso, falar isso, um negócio desse? Quando Caim matou Abel, seu irmão, por ciúmes, e o sangue do irmão estava nas suas mãos, por quê? Porque Deus aceitou a oferta dele, que dava o pior. Essa raiva, ó, por que ele e não eu? Quando o Senhor encontrou Caim e perguntou, onde está o teu irmão? A primeira coisa que Deus falou para ele. Então, irmão não é parente. O sangue na Bíblia tem muita força. Deus vai perguntar para você o resto da sua vida. E quando chegarmos no céu, onde está o teu irmão? A tua irmã? Ah, não, ele fez uma coisa mal, não tem como perdoar. Não, meu Deus, tem como, ali não tem jeito. Ó Deus, que mostrais vosso poder, sobretudo, além, mais que tudo. Onde? No perdão e na misericórdia. Isso é uma oração da igreja. Reza essa oração hoje. Pede a Deus essa graça. Que Deus tire do seu coração todo espírito de irritação. Olha, as irmãs da Mari Basileste Link diziam assim, que a irritação deforma a correção. E você é pai, você vai ser pai. Quando você estiver irritado, não vai na irritação corrigir o filho, que ele não vai te entender. A irritação deforma a correção. Então você vai com raiva, com nervoso, você vai falar a criança vai entender Y. A irritação não pode ser a base para uma correção. Tem que ser o amor, sempre o amor. Meu filho, eu te amo. Estou te falando isso por isso. É diferente.
A irritação nunca pode ser a base. Então, que o Senhor tire do seu coração toda a irritação do seu coração no dia de hoje. Que você possa voltar hoje para Deus e deixar de viver no Antigo Testamento, do Javé, Senhor dos Exércitos, que mata, que corta a cabeça, que arranca aquele, que tira aquele outro, que elimina o outro. Que aquelas pessoas que estão do seu lado são da sua comunidade, da sua paróquia. E ia falar o pior, né? E o melhor, não é pior, é o melhor, da sua família. Que você falou assim, ó, o Senhor escolheu, mas eu não quero esse junto a mim. Se é muito difícil hoje você se aproximar, falar com essa pessoa, tanta mágoa ela te fez, que você comece um processo de aproximação hoje pela oração. Comece a rezar por ela. É isso que o Sorrindo para a Vida faz, é isso que a gente faz aqui todo dia. Você começa a rezar então nessa intenção, Senhor, eu não quero mais ficar com essa raiva, com essa minha irritação. Os defeitos dela, o Senhor sabe de cor, eu já falei tanto para o Senhor os defeitos dessa pessoa, o Senhor já sabe. Eu quero experimentar essa oração na missa, domingo passado. Perdão e misericórdia. Isso está muito doloroso hoje, Senhor, falar com ela, dirigir, porque ela me magoou tanto. Eu quero começar a me aproximar pela oração, pedindo perdão, se eu magoei também, perdoando essa pessoa. Eu não quero ficar com esse sentimento ruim mais. Me ajuda, Senhor, a sair da justiça, condenando os outros, do isolamento, e gelando as pessoas, eliminando as pessoas da minha vida, Senhor. Dizendo, você morreu, esquece que você é meu parente, esquece que você é minha irmã. Não, você não. E agindo como aquele homem, como aquele sacerdote, aquele levita, que sabia a palavra de Deus, mas não conseguia viver. Ó, Senhor, me dá essa graça. Dai no Senhor essa graça, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor.